Tradições orais um dia se transformaram em textos escritos, a fim de que o conhecimento, as tradições, a cultura de um povo não caísse no esquecimento e fosse passado de geração para geração. No meio de tantas necessidades básicas que os povos antigos viviam, como necessidades de sobrevivência, necessidades de autoafirmação, questões relacionadas a ambições desenfreadas, nada mais justo para eles do que registrar toda a sua vida e as suas perspectivas. Os livros sagrados representam, até mesmo nos dias de hoje, a identidade de um povo que está tão ligado ao sobrenatural. Não importa quais sejam os aspectos de sua vida, todas as suas escolhas, todo o seu procedimento está pautado por livros antigos que falam, inclusive, de como o Deus que eles acreditam gostaria de ser cultuado. Então, são muitos os livros que existem. São muitos e todos eles reivindicam para si uma autoridade, uma inspiração divina. Mas será que é verdade mesmo? Quantos livros existem na face da terra que remontam aí a história de um povo e sua relação com o sobrenatural, ou a sua suposta relação com o sobrenatural? E com relação às pessoas que não aceitam, que não acreditam nessas supostas revelações, qual o destino dessas pessoas na visão dos escritores desses livros sagrados? Quase sempre nós percebemos que uma religião anula a outra. Embora que nos dias de hoje muitas pessoas acreditam que uma religião complementa a outra numa ideia única de um Deus único e todo-poderoso. É como se as diferentes religiões tivessem uma visão própria e peculiar sobre o mesmo Deus. Seria muito bom se isso fosse verdade, mas você vai perceber que na maioria das vezes, o clima é de oposição, é de intriga, é de briga, é de concorrência entre as diferentes religiões e os seus livros sagrados. É sobre este assunto que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí assistindo ao vídeo do canal Vigilante da Razão. Para quem não me conhece, eu sou Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e você é muito bem-vindo ao canal que trata sobre religião, ateísmo, agnosticismo, diversos assuntos como um pouco de filosofia, atualidades, política, para que você fique muito bem informado. E você é muito bem-vindo, receba meu caloroso e cordial abraço. E você que está em diversas partes do Brasil e do mundo, você que está nos 27 estados da Federação Brasileira, meu cordial abraço. E você que tem se inscrito no canal, você que acompanha as postagens na nossa comunidade, você é muito importante para o canal Vigilante da Razão, pode ter certeza disso. E eu quero muito que você assista a este vídeo, compartilhe, curta, deixe seu comentário, porque você é parte fundamental da existência do canal Vigilante da Razão. Então, vamos ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre os diferentes livros sagrados. Inclusive o tema do vídeo de hoje é livros sagrados divinamente inspirados. É muito interessante quando a gente analisa, por exemplo, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né? Um livro que se baseia em elementos contidos na Torá judaica. E nós percebemos que em alguns momentos a narrativa do Alcorão ela se diverge e ela traz para o nosso entendimento a pessoa do profeta Maomé. Hoje existem adeptos dessa religião em diversas partes do mundo, mas ela traz consigo diversos elementos judaicos.
e até mesmo cristãos. O grande problema desses livros sagrados é que eles acabam elegendo um povo, elegendo um segmento religioso em detrimento de outros e faz com que haja uma grande concorrência. Com quem está a verdade? Com quem está a verdade dos fatos? Será com os muçulmanos ou com os judeus? Ou será que está com os cristãos? Na grande maioria das vezes, as temáticas que se encontram nesses livros sagrados são temáticas que valorizam o povo que detém aquele conhecimento, aquela intimidade com o Criador. E muitos cristãos, por exemplo, acreditam mesmo que a igreja hoje, ela é retratada como Deus retratou a nação judaica, os hebreus e toda aquela descendência ali de Abraão. Mas isso, na verdade, só reforça a ideia de que o cristianismo é uma releitura do judaísmo. É uma religião que brotou do judaísmo. E, ao contrário do que muita gente pensa, que o cristianismo é uma sequência do judaísmo. E, cronologicamente falando, é muito bonitinho, né? Você tem ali os patriarcas, os juízes, os reis, você tem os profetas e um período de silêncio, um período de intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí vem Jesus e faz com que o plano de Deus de salvação para a humanidade tenha sido realizado ali com Jesus Cristo, o qual disse ele mesmo que tudo estaria consumado com a sua morte. Então há uma união de elementos judaicos e cristãos na Bíblia Sagrada quando a gente analisa. Agora, é interessante quando eu falo de livros sagrados. Interessante é que para os protestantes apenas 66 livros foram divinamente inspirados. Já os católicos, alguns acreditam que são 73 livros divinamente inspirados. Então, por isso tem a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. E cada qual que diga que está com a verdade absoluta em suas mãos. Mas não é só as religiões cristãs que têm os seus livros sagrados. O Espiritismo, ele tem livros também, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese. Já no mundo antigo, já existiam livros, por exemplo, do Egito Antigo, grande hino a Atom, Litania de Ra, o livro da vaca celestial, o livro dos mortos. Então são muitos livros. A partir do momento que o ser humano dominou a escrita, ele passou a escrever todos os seus devaneios, todos os seus sonhos, os seus desejos, a sua suposta relação com o sobrenatural. A grande questão é que muitas pessoas inculcam isso na mente e acham que é a verdade absoluta. E eu fico impressionado, porque, por exemplo, se você acredita de fato que o seu livro sagrado tem a resposta para todas as perguntas, é um compêndio infalível e imutável, por que existem tantas versões, por exemplo, da Bíblia? Por que existem tantas versões dissonantes de questões muito fortes da crença judaica cristã? Por exemplo, há pessoas que não creem no inferno de fogo. Há pessoas que creem cegamente que os inimigos de Deus, os opositores de Deus, os ateus, os adeptos de outras religiões, eles serão aniquilados, unicamente aniquilados. Já outras pessoas acreditam literalmente no inferno eterno para a alma eterna do ser humano que o próprio Deus eterno criou. Então, há muita dissonância, não há uma concordância, não há uma harmonia. Eu fico impressionado com algumas pessoas que, por exemplo, dizem que as religiões elas se harmonizam entre si e tratam de um único Deus. Se esse Deus é único, por que existem tantas dissonâncias, tantas divergências teológicas? Seria esse Deus um sádico que tem prazer em ver os seus filhos confusos com relação à própria natureza desse Deus? Vale lembrar que existem pessoas que não acreditam na doutrina da Santíssima Trindade.
a doutrina da Santíssima Trindade, que lá por volta do século III ou século IV da nossa era comum passou a ser aceita e passou a ser um dogma obrigatório para todos os cristãos. Hoje existem igrejas que são unicistas, que acreditam, por exemplo, que Deus é um só e que o Espírito Santo é a força ativa de Deus e que Deus Pai não é o mesmo que Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então, ele tem atribuições de Deus. Quem vê a Jesus, vê a Deus, como o próprio Jesus disse, mas como uma forma de analogia e não literalmente. Então existem muitas divergências, existem muitas questões que ficam pendentes, que você não consegue ter um raciocínio lógico, linear e esclarecido acerca desses assuntos. Então, eu acredito, as pessoas até criticam os ateus porque nós somos irreverentes à Bíblia, nós tratamos a Bíblia como um mero livro, mas a verdade é isso mesmo, a Bíblia é só um livro. Você que abre sua boca e diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ora, há muita confusão nessa palavra de Deus. Por que que existem tantas versões? Repito, por que, por exemplo, os judeus cabalísticos, eles acreditam que o conhecimento contido na Torá, contido nas escritas hebraicas, nas escritas originais hebraicas, são conhecimentos que não estão disponíveis a todos. Apenas aquelas pessoas que têm um preparo intelectual, que têm um certo conhecimento, que são orientadas por outras pessoas que seriam mais bem dotadas em conhecimento de toda a simbologia contida nas escrituras. Então, não é para todos, não é verdade? Parece que não é para todos. Existe um povo escolhido, existe um povo predileto do próprio Deus que tem acesso a essas escrituras. Isso me lembra muito, me perdoem, mas me lembra muito os escritos ocultos. Por exemplo, na religião ligada a Telema, onde tem o livro da lei, ali que foi fundado por Aleister Crowley, me perdoem a pronúncia, são escritos que, por mais que estejam hoje popularizados, né, o cantor Raul Seixas, ele lia com muito interesse esses livros e colocou alguns elementos nas suas músicas. Existem filmes que retratam a história de Aleister Crowley e falam muito a respeito dessa telema, dessa doutrina do fazes o que queres, pois será tudo da lei. Que lei? Que lei é essa? Parece que a telema e o livro da lei precisariam andar juntos da Constituição de cada país, porque não é assim não. Você não pode fazer tudo o que você quiser porque é tudo da lei. Não. Você não pode não, tá certo? Então, muitas religiões, elas detêm os seus conhecimentos como sendo restritas a algumas pessoas iluminadas, escolhidas e iniciadas. Existem as religiões iniciáticas que precisam de alguém que seja mestre naqueles conhecimentos, naqueles saberes, para transmitir e formar novas pessoas adeptas dessas religiões. E os livros existem aí. Existe um livro do São Cipriano, que contém alguns feitiços, algumas magias que você faz e você pode transformar papel em dinheiro, você pode ficar invisível aos olhos de seus perseguidores, mas na verdade isso tudo trata-se de superstição, de pura superstição. Esses livros, eles foram escritos em um período em que as pessoas tinham muito misticismo em suas mentes, eram adeptas, muitas delas, de religiões que tinham práticas ritualísticas, até envolvendo sacrifícios de animais, sacrifícios de outros seres humanos. Então, não combina com a sociedade moderna esclarecida esse tipo de prática. Agora, os cristãos, eles que se acham mentes superiores, eles acreditam mesmo que o Deus judaico-cristão, que recebia
sacrifícios de animais, esse Deus, ele está acima do tempo. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que que hoje esse Deus não aceita mais sacrifícios de animais? Né? Você vê que os judeus, eles são pessoas muito inteligentes, são pessoas que gostam muito de trabalhar e de ganhar o dinheiro. São pessoas até que são exaltadas na sociedade por terem uma disciplina financeira, terem técnicas não só de acúmulo de riqueza, mas de uso consciente dessa riqueza. Os judeus não sacrificam animais. Esse Deus mudou? Mas ele não muda, né? A questão dos sacrifícios eram apenas conceitos que hoje não são mais válidos, não são mais viáveis. Não é isso que os cristãos dizem? Que os judeus também dizem? De uma forma ou de outra, esses livros sagrados foram escritos em períodos altamente sombrios da sociedade, onde não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Então, muitos desses escritos detêm até alguma coisa filosófica que a gente pode seguir, eles detêm alguma questão moralista, mas na maioria das vezes são livros que tratam única e exclusivamente da exaltação própria de um povo. São livros que tratam, por muitas vezes, de ufania, um povo valorizando demasiadamente a si próprio em detrimento dos demais povos. E o próprio Deus, na Bíblia Sagrada, ele tem essa prática de exaltar o povo que ele escolheu para si próprio. Eu não sei qual o critério que Deus utilizou para escolher esse povo, não. Mas que foi assim, pelo que consta na Bíblia, foi desse jeito mesmo. Então, meus amigos e minhas amigas, precisamos pautar o nosso conhecimento em questões muito mais ligadas ao ser humano, ao planeta Terra, às coisas palpáveis, às coisas que são verificáveis, e não basear a nossa vida em livros, como se esses livros tivessem ali todo o conhecimento condensado em algumas centenas de páginas. O que eu percebo é que há muita poesia nesses livros. Há uma produção de uma expectativa muito alta a respeito do porvir, como se o ser humano precisasse viver o dia de hoje pensando apenas no porvir, pensando mais na vida eterna que estaria reservada para ele. Isso acaba fazendo com que nós tenhamos uma perca de potência nas coisas que realmente interessam aqui. Porque a ideia de que o mundo não se acaba, a vida não se acaba aqui, talvez gere na mente de muitas pessoas uma visão de expectativas que lá na frente serão frustradas, essas expectativas. Porque a morte acaba quando acaba a vida. Quando acaba a atividade mental, cerebral, a atividade elétrica do cérebro e dos outros órgãos do corpo. Aí a vida cessa e acabou-se tudo. Acabou-se. Não tem mais consciência, não se tem mais fôlego de vida, não tem mais nada. Mas não é isso que os livros sagrados dizem, né? Os livros sagrados não se conformam com a vida terrena. Precisa existir uma vida futura. E isso faz com que opressores oprimam. Isso faz com que pessoas poderosas se tornem ainda mais poderosas, porque, na verdade, o sofrimento terreno também é transitório. E foram palavras do próprio Jesus Cristo, segundo os evangelhos. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso dá a cada um de nós uma sensação de comodismo. Na maioria das vezes, você se acomoda quando você percebe que tudo aqui é transitório. Mas essa é a vida que nós temos, gente. A vida real. Então não viva com base em livros sagrados, em livros fabulosos, em livros de mitos, lendas, sabe? É como se você estivesse vivendo com base nos exemplos dos super-heróis. Infelizmente,
super-heróis. Pessoas que têm superpoderes e que alguém foi lá e escreveu uma história maravilhosa, claro, utilizando-se de elementos reais, utilizando-se de cidades muitas vezes reais, de cenários que remontam à nossa realidade, de romances, mas histórias de amor, no final das contas, é apenas contos, é apenas fábulas, são apenas questões fantasiosas e super valorizadas. Ok, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.